O que pode ser esse objeto que foi registrado em Marte no ano de 2017, um objeto enigmático, e a NASA ainda não informou que pode ser essa coisa. Uma boa noite para vocês, bem-vindos ao nosso canal Conexão UFO Brasil. Você que caiu de paraquedas, aproveite, inscreva-se no nosso canal, deixe joinha, compartilhem. Aqui eu abordo esse tipo de assunto, esse assunto curioso, que é a ufologia, enfim, possibilidade de vida fora do planeta e outros assuntos inclusive, tá? Mas o forte da casa, claro, é essa questão enigmática, são os eventos ufológicos. Enfim, especula-se muito a possibilidade de existir vida, em outros planetas, inclusive o nosso vizinho Marte. Sem contar que até mesmo pessoas importantes do alto escalão, por exemplo, do exército israelense, já disse, afirmou que de acordo com ele existe vida subterrânea em Marte, e até mesmo os Estados Unidos sabem disso, os americanos sabem disso, enfim. Mas ainda não tem como provar, não tem nada provado. Até mesmo o ex-militar Bob Jean, que foi até chefe, até trabalhou na inteligência da OTAN, uma pessoa de peso, ex-militar americano, já falecido, parece que faleceu em 2018, ele inclusive relata um episódio em que um objeto cilíndrico de mais de 12 quilômetros perseguia uma espaçonave russa e queria fazer testes nucleares com uma das luas de Marte, Phobos, com a finalidade de testar se era oca, essa lua. Então esse objeto cilíndrico de 12 quilômetros perseguiu essa espaçonave russa. Então é um grande enigma. Muitas imagens estranhas que vocês estão vendo, eu vou dar um zoom. Frequentemente são registradas em Marte. Tá? Hoje temos inclusive tecnologia 4K, ou seja, o HD, Full HD. Então dá para ter uma qualidade muito melhor comparado às imagens antigas. E por conta da qualidade das imagens, dá para ter uma noção do que se trata. Pode ser simplesmente informação geológica, areia, enfim. Mas mesmo assim, algumas imagens como essa permanecem em explicação. Essa imagem é de 2017 e esse objeto ele possui aproximadamente 2 quilômetros de comprimento. Tá? Puxando uma linha aqui até no final, 2 quilômetros de comprimento. Tá? Não para por aí. Uma outra questão enigmática envolvendo esse objeto, que esse objeto ele simplesmente sumiu, ele simplesmente desapareceu. Eu quero agradecer aí ao Carlos por ter me mandado essas informações para mim, no meu e-mail. Obrigado, Carlos. Ele é inscrito no nosso canal. Ele, inclusive, me perguntou o que poderia ser esse objeto. Tá? E eu também não sei explicar. Mais provável que seria uma espécie de pareidolia. Mas o fato do objeto ter desaparecido, de acordo com as informações de um site americano, que eu vou deixar o link aqui nas descrições, aí a situação fica meio complicada, Porque o objeto não se encontra lá. Poderia falar que era uma montanha, não é? Algo desse tipo. Mas o objeto ele simplesmente sumiu, o objeto simplesmente desapareceu. Uma outra coisa que me deixa impressionado é essa sombra mais escura. Vamos ampliar mais um pouquinho. Essa sombra aqui, escura. Tá? Claro, aqui na frente vemos como se o Sol estivesse o quê? Lá. Então pegando bem, refletindo a claridade do Sol bem aqui. Tá? É uma estrutura muito estranha, diferente, vamos dizer assim, uma estrutura geológica como conhecemos. Pelo menos eu acho isso bem estranho. Observem também, bem aqui nas laterais, está mais escuro e no meio está claro. Não é? Então esse contraste aí de luzes que soa estranho. É o fato do objeto ter desaparecido. Inclusive, as pessoas fizeram até mesmo uma montagem, tipo
do que poderia ser o objeto, parecendo até mesmo um submarino, né? Bem interessante essa montagem que fizeram. Então, simplesmente, não tem uma explicação lógica. Irei mostrar uma imagem agora para vocês. Essa imagem de 1976, eu acho que muitos de vocês devem ter ouvido, né, falar dessas imagens, ou já viram inclusive na TV, claro, no passado, com carência, vamos dizer assim, de qualidade nas imagens, né? Vemos que na foto, em 1976, aparentemente parecia um rosto humano, tudo diria que um rosto humano. Porém, observem as demais imagens. Eu vou tirar o meu rosto lindo e maravilhoso de Brad Pitt. Observem que nas imagens 76, 98, 2001, completamente diferente. As imagens elas foram aprimoradas, não é? Com equipamentos muito melhores, 1080, 4K, enfim. E aí, pelo fato de serem equipamentos melhores, deu para saber que se tratava de um monte, de uma colina, algo assim. Tá? Então o fato, né, de ter evoluído tanto, então deu para resolver o mistério. Né? Então o nome disso é pareidolia. Então são formações que para nós possuem alguma lógica. Tá? Nesse caso parecia ali um rosto, né, de uma pessoa, uma estrutura, né, de um rosto humano enterrado na areia, mas na verdade é uma formação geológica, tá? Que foi revelada, foi possível ser revelado mediante aí a evolução, né, claro, da tecnologia e das imagens, né? Então vemos o site, ele diz, né, que o objeto ele possui praticamente 1,2 milhas de diâmetro, tá? Inicialmente pensou-se que fosse uma rocha em comum ou outra característica natural. Tá? No entanto, em fotos subsequentes, a grande rocha simplesmente desapareceu. Como isso pode ser? A colina estava lá e de repente não estava mais. Pode ser descartado como mau funcionamento da câmera, ou o objeto era evidentemente real, não resultado de superexposição. Não foi uma ilusão ou truque óptico. Assim, os astrônomos da NASA lutaram para explicar o desaparecimento de objeto tão considerável na superfície de Marte. Né? Então esse objeto ele simplesmente desapareceu. Esse objeto aqui, isso aqui é a montagem, né, que fizeram do que poderia ser. Tá? Então esse objeto, tá, ele simplesmente desapareceu. Esse objeto aqui, ele simplesmente desapareceu. Tá? E não foi usado técnicas, né, de exposição, porque as técnicas de exposição costumam apresentar mais falhas. Quem entende de fotografia sabe o que eu estou dizendo, né? Deixa aqueles rastros, né? Então pode ser uma imagem alterada, né? E não houve isso. Simplesmente uma foto comum, tá? Que as sondas bateram. Agora, se fosse uma formação geológica, o objeto estaria ali, pessoal. Ele não está mais. Então esse objeto sumiu, ele andou, ele se moveu. Tá? Coloque nos comentários o que vocês acham a respeito disso. Vocês acham que isso pode ser uma nave, uma formação geológica, um efeito óptico? O seu parecer é muito importante. E outra coisa, tá? Eu não esqueci, eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre o avião da Malásia que desapareceu em 2015. Tá? Cheio de passageiros, tripulantes, e não foi encontrado nenhum vestígio desse avião. Porém, está circulando, melhor dizendo, tá, um vídeo, tá, em que vários objetos circulam esse avião segundos antes dele desaparecer. Ou seja, podemos entender que ele foi sequestrado, abduzido. Tá? Eu vou fazer um super vídeo sobre isso. Tá ok? Então coloque nos comentários o que pode ser e se vocês gostaram desse vídeo, desse tipo de informação. Até mais, até a próxima. E agradeço aí a todos vocês pela audiência. Tchau, tchau.